aqui nessa noite. Te agradeço pelas bênçãos derramadas em nossos filhos, pela tua palavra bendita que tem sido dita aqui, Senhor. É um privilégio enorme, ó Pai, estar diante de Ti, Senhor, nesta hora, neste tempo, ó Pai, onde nós vemos que as coisas respondem. Mas a tua palavra permanece para sempre. Ela permanece para sempre em nossos corações. Senhor, abençoa-nos aqui nesta noite. Derrama o teu poder e a tua graça. Cura os enfermos. Liberta, Senhor. Salva, Pai. Retira, Senhor Deus, toda dúvida, toda a sua bênção. Abençoa os ofertantes. Abençoa o serviço deles. Abençoa o nosso pastor aqui, Senhor. Fala na boca dele para nós nesta noite. Unja ele com o teu Espírito Santo. Pois nós te pedimos, te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Somente igreja. Nós cremos em Ti, Senhor. Boa noite, meu Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Mais uma vez nós estamos reunidos na presença de Deus para adorá-lo. Esta é a única causa, motivo, objetivo de nós estarmos aqui, em adoração. E a adoração é uma coisa muito importante, porque a adoração leva você direto para a comunhão. E aí você tem essa intimidade de ter acesso à presença de Deus e obter grandes coisas, grandes bênçãos. Uma adoração com revelação, uma adoração com ordem, respeito, dentro de uma necessidade que creio que cada um tem a sua necessidade. O importante é nós estarmos num espírito de adoração. Um espírito de adoração. Quando você vê Jesus mencionando verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. Porque existem falsos personificadores. Mas existem os verdadeiros adoradores. Amém? Muito bem, vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras. A todos os irmãos e irmãs que estão conectados conosco
através do nosso canal, do YouTube. Deus abençoe também na internet, da rádio FM. Deus possa abençoar todos. No livro de Salmo 96, nós vamos ler do número 1 ao 9, e eu quero falar exatamente sobre isso. Adoração com revelação. Essa é a terceira parte, porque já pregamos a primeira e a segunda, nós vamos falar a terceira parte. Salmo de número 96. Neste salmo, Davi inclina seu espírito, fazendo um convite a todas as pessoas para louvar o Senhor e temer o seu nome. Na verdade, esse salmo é um cântico, é um louvor. Salmo de número 96. Às vezes tem pessoas que falam capítulo 96, né? Na verdade, os salmos são números. São números, como se fosse uma harpa. Porque os salmos são cânticos. Cântico de número tal, cântico de número tal. Salmo de número 96, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui está a tua palavra. E a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra nos alimenta. A tua palavra nos regozija. A tua palavra transforma. Aleluia. A tua palavra nos fortalece. É verdade. Revigora. Alimenta a nossa fé. Abençoe cada irmão e cada irmã. Em nome do Senhor Jesus. E também a porção de sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco nessa noite o irmão Raimundo Neto. Nós nos conhecemos há muito tempo, como as primeiras pessoas praticamente aqui na região metropolitana e Belo Horizonte a conhecer. Eu conheci ele como evangelista. Ele trabalha muito na área de evangelismo, na área de panfletagem, de escrito, e tem ajudado algumas pessoas nesse sentido. E ele está aqui conosco nessa noite, irmão Raimundo Neto.
Fique de pé, irmão. Deus abençoe o senhor, viu? Deus abençoe o senhor. O Raimundo tem bastante tempo. Ele é conhecido de alguns irmãos aqui dentro. Né? O irmão no geral, ele também, acho que no geral eu conheci. Irmão André, irmão Léo, irmão ali também, irmão Ladão. Né? Conhecido bastante tempo. Foi um dos primeiros. Ou foi o segundo, não sei, primeiro, segundo, terceiro, que creu na mensagem aqui no estado de Minas, a mensagem do profeta. Recebeu a mensagem do profeta aqui no estado de Minas. Os pioneiros, vamos dizer assim. E está aqui conosco nessa noite, nos honrando na sua visita. E estará quarta-feira lá no Jatobá, conosco no culto. Lá na rua Carmen Silva Guimarães, 85, bairro Jatobá, ao lado do posto de saúde Washington Pires. Quarta-feira. Muito bem. Deus abençoe todos os irmãos. Ontem, em Citrolândia, nós tivemos em Betim a visita do pastor Ailton Dantas, de Jandira, estado de São Paulo. Esteve conosco na igreja de Betim e fomos muito abençoados. Creio que não será diferente, né? Hoje nós seremos também, já estamos sendo abençoados. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre adoração. Aleluia. Nós viemos aqui para adorar. Às vezes tem visitantes, alguns visitantes, que às vezes vêm uma vez, depois não voltam, e não pede uma explicação, não pede algo para explicar sobre determinadas coisas que talvez é falado ou que talvez é visto por meio dos gráficos que nós temos aqui pendurados nas paredes. Como no caso, ali, à minha direita, à sua esquerda, ali tem o gráfico das 7 eras da igreja. As 7 estrelas, o castiçal. Temos do outro lado lá a coluna de fogo pendida sobre a cabeça do profeta, do irmão Branham. À minha esquerda, à sua direita, nós temos o quadro da estatura do varão perfeito, onde, através dessas virtudes, tornamos participantes da natureza divina. Lá na frente, nós temos a nuvem sobrenatural, que tem, no seu dia que foi fotografado, onde em 3 estados pôde ver essa nuvem, observada de Houston, Texas. Ela tem 48 milhas de largura por 28 milhas de comprimento. Ela foi tirada em meio a 3 estados, acompanhados do oeste dos Estados Unidos, mais propriamente no Arizona. Então as pessoas vêm aqui e vêem essas coisas, aí nós falamos sobre adoração. Aí as pessoas pensam que nós estamos adorando aquilo. E às vezes não percebe, não espera, não pergunta qual é o significado e por quê e para quê. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então nós viemos aqui para adorar, um lugar de adoração. Aí, enquanto se refere a este lugar, o profeta irmão Branham começa a dizer certas coisas que às vezes, para alguns, é quase que chocantes.
Ele diz, olha, aqui não é o lugar de arrumar namoradinhas. Aqui não é o lugar de arrumar marido, uma esposa. Aqui não é lugar de ficar trocando bilhetinhos. Não é lugar de ficar cutucando um ao outro, beliscando, passando notinha. Não é lugar de estar conversando um com o outro. Para isso nós temos o irmão Zé, que tem que estar bem de olho. O irmão Léo, que depois termina o trabalho de louvor, tem que estar bem de olho. Para garantir a presença do Espírito Santo por meio da ordem da igreja. E ali no quadro central, onde vocês estão vendo entre a estatura e a nuvem, vocês veem ali a recomendação do profeta sobre a ordem da igreja, baseado na mensagem de Deus em simplicidade, que faz parte do conjunto de mensagens sobre os selos. Então, aí o irmão Branham começa a falar sobre a adoração. Sobre a adoração. Ontem eu até citei em Citrolândia sobre o que Salomão falou naquele livro, o livro do pregador, Eclesiastes. Ele falou sobre guardar o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guardar o teu pé. Isso quer dizer que quando você entrar aqui, você tem que saber onde você está. Guardar o pé, saiba aonde você está. Guardar o pé significa observe onde você está. Guardar o pé significa isso. Vigie o lugar que você está. Observe o lugar que você está. Por quê? Porque você não está em qualquer lugar. Verdade. Amém, irmãos? Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. No entanto, nós viemos aqui para adorar a Deus. Pastor, isso é porque Deus está aqui na igreja, no tabernáculo? Não, Deus não está no tabernáculo. Mas como assim, pastor? Fizeram a pergunta para o irmão Branham. Irmão Branham, Deus está na sua igreja? Ele disse, não. Deus está na sua palavra. Amém. Aleluia. Deus está na sua palavra. Ele é adorado na sua palavra. Aleluia. Amém? Ele é buscado em sua palavra. Ele é encontrado na sua palavra. Ele é revelado em sua palavra. Aleluia. Amém? Agora, se nós estamos falando do autor da palavra, que é o próprio Deus, então nós temos que reverenciar esse momento. Amém, irmão? Verdade. Temos que respeitar esse momento. Então, Deus não está em quatro paredes. Em quatro paredes está a igreja. Está o povo. Está João, Maria, Joaquim, Tião. Em quatro paredes está a igreja. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja anda, a igreja fala. A igreja canta, a igreja ora. Nós somos a igreja. Amém? Então, observe bem que é uma das coisas que Deus mais deseja. Mais deseja é ser adorado. Isso porque Ele é Deus. Isso porque Ele é Deus. Glória a Deus. Por que os animais não se inclinam para a adoração? Porque só o homem que tem uma alma inclina para qualquer coisa, para a adoração. Por quê? Porque os animais não se inclinam para algum tipo de adoração, para algum tipo de rito, para algum tipo de ritual de adoração, seja o que for. Porque ele não tem alma. Ele só tem corpo e espírito.
a vida daquele animal que define a sua espécie. Mas o homem, ele tem uma alma, e Deus colocou essa alma dentro do homem exatamente para isso, para ter sede dele. Amém. Amém? Para ter sede dele. Deus colocou a alma no homem exatamente para isso. Mas, por causa dele não saber que tipo de água e que tipo de alimento esta alma é necessária para poder Deus ficar saciado por aquela adoração, então ele começa então a dar vazão a muitas coisas. Ele inclina seu espírito, sua alma para alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então as pessoas procuram prazer no cigarro, na nicotina, procuram outro prazer na bebida, no álcool, procura prazer na prostituição, nas drogas, para poder dar aquela sensação de prazer. E, no entanto, a alma fica sufocada. Mas, na verdade, Deus colocou a alma no homem para que o homem desejasse por ele. Amém? Amém. Não desejasse por outra coisa, não ser por ele. Colocou a alma no homem para ter sede dele, para ter fome dele. Amém? Amém. Então, se a pessoa não sabe dar a devida comida, a devida água para esse espírito, ele vai procurar difundir e vazar para outras coisas. Mas, de qualquer forma, ele tem uma alma. E se ele não adora a Deus, ele vai adorar seu carro, sua esposa, seu filho, seu trabalho. O profeta disse uma vez: você pode adorar tudo isso, mas deixa Deus ser o primeiro. Amém. Amém? Amém. Deixa Deus ser o primeiro. Então Deus, ele deseja ser adorado. Amém? Deus deseja ser buscado. Também deve ser respeitado, honrado. E Deus quer que seus adoradores tenham uma vida rendida a Ele. Esta é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no mundo cristão. Verdade. É uma vida totalmente rendida para Deus. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, as dificuldades de nós vermos tais acontecimentos, tais maravilhas e tais situações, como ocorreram no Ministério do Irmão Branco, durante longos anos por meio de outros, é porque não temos, eu coloco isso também no meio, não temos assim uma vida totalmente rendida a Deus. Verdade. E aí nós não podemos reclamar de que tais coisas não estão acontecendo. Nós não podemos reclamar. Você não pode estar apenas escorando em devidas coisas, está escorando no pastor, escorando na unção do pastor, escorando no azeite, no óleo, na imposição de mãos, para ver se algum benefício ou causa possa acontecer. E esta é uma deficiência hoje nos nossos dias, porque a demonstração do poder está lá embaixo e a demonstração do intelecto está lá em cima. Quem está entendendo? Amém. Estava falando isso com o irmão Raimundo nesse instante. A demonstração do poder está lá embaixo e a demonstração do intelecto está indo lá para cima. Muito intelecto. E quando há muita atividade intelectual, o poder de Deus mina. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, a situação é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Seu poder é o mesmo. Mas só que o profeta diz que existem certos preços a serem pagos. E uma delas é esta: uma vida totalmente rendida nas mãos de Deus. Os irmãos estão entendendo?
Então, só existe uma maneira, uma forma de Deus receber adoração. E Ele colocou isso nas Escrituras. É em espírito e em verdade. Amém? Amém. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito, porque o profeta irmão Branham disse que se o nosso espírito não está, se nossa natureza não foi mudada, se nós não tivermos uma experiência do novo nascimento, o profeta disse: como que você terá paz com Deus se você não tem nem paz com seu próprio espírito? Quem está entendendo? Como que você terá paz com Deus, ou que é companheirismo, se você não tem nem com seu próprio ego, com seu próprio espírito, com sua própria natureza? Amém? Amém. Esse espírito tem que estar condicionado à palavra. Amém, irmão? Amém. Em espírito. E em verdade. Porque o profeta irmão Branham diz uma mensagem: existe muita verdade e pouco espírito. E outros têm muito espírito a dar e pouca palavra para ser dita. Então temos que ter os dois. Amém, irmãos? Amém. Temos que ter os dois. Pedro reconheceu que as mensagens de Paulo eram mensagens sobressalentes, difíceis de compreender, que até os indoutos inconstantes torciam igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Mas o evangelho de Paulo era associado com poder e demonstração do Espírito Santo. Glória a Deus, verdade. Com poder e demonstração do Espírito Santo. Verdade. Amém, irmão? Amém. E se aqui estamos nós, e se de repente Deus começar a trabalhar aqui, uma pessoa ser curada aqui, essa aqui ser curada, aquela ali ser curada, e começa um testemunho, e vai parar na boca de certos pregadores, e diz: está lá na segunda etapa, lá atrás. É ou não é, pastor? Não é verdade. Vai estar lá na segunda etapa, com cura e não sei o quê. Então, observe bem que adoração a Deus em espírito e verdade implica perfeito louvor. Implica uma perfeita consagração. Aleluia. Implica uma atitude de vida cristã. Aleluia. Tudo isso aplica a uma adoração a Deus. Verdade. Amém? Tudo isso implica adoração a Deus. Tudo tem que estar de acordo com a palavra. Tudo tem que estar de acordo com as Escrituras. Verdade. Deus não aceita nenhuma adoração se não estiver de acordo com a palavra. Ele não aceita. Deus, diz o profeta, que Ele pode nos ouvir. Ele nos ouve em certas coisas, nós podemos cantar e tudo mais, mas ser justificado quanto àquela adoração, isso é outra coisa. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Amém. Ser justificado quanto àquela adoração é outra coisa. Por quê? Porque existem letras de hino que não combinam com a Bíblia. Existem testemunhos que não combinam com as Escrituras. Existe pregação. Então, muitas coisas que não combinam com a palavra. E tudo que aquilo que não combina com a palavra não é adoração. Amém? Amém. Não é adoração. O profeta irmão Branham disse que Satanás pode ser adorado por uma palavra mal colocada que eu vou colocar aqui em cima. É verdade. Ele pode ser adorado com uma palavra mal interpretada, mal colocada, mal dividida. Quem está entendendo, irmãos? E esse louvor não vai para Deus, vai para o diabo. Se a adoração é errada,
se a letra daquele hino está errada, se aquele testemunho está errado, não é Deus que é adorado, é o diabo que é. Quem está entendendo? Amém. Porque são dois que procuram por adoradores, é Deus e o diabo. Deus tem seus verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que quando vamos adorar a Deus, quando vamos aproximar de Deus em adoração, outra coisa importante que devemos lembrar e nunca esquecer, de que Deus é santo. Amém. Deus é santo. Amém, irmãos? Deus é santo. Deus é santo. E o profeta irmão Branham, uma vez ele disse que a igreja, que se ela não estiver com aquela natureza, com aquele nível de fé e de comportamento, irmão Branham disse que dentro da igreja você deve ter duas naturezas para poder manter a pomba junto. A do cordeiro e da pomba. Ele diz que se essas duas naturezas estiverem dentro de você, ele diz que o Espírito Santo começa, permanece. Amém. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ele pregou isso na mensagem, a igreja e sua condição. Igreja e sua condição. Ele disse que se essas coisas não virem, é igual aquilo ali. Está tudo bom perfeito, aquelas virtudes. Pedro chegou a dizer, se em algum homem, em alguma pessoa, isso não houver, é cego e nada sabe. É cego e nada sabe. Se não ter nele fé, virtude, conhecimento, paciência, temperança, amor fraternal, se tal não houver essas coisas, o tal é cego, não conhecendo nada. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Então, nós temos que entender que Deus é santo. Amém. Deus é santo. Lembre-se disso. Deus é santo. Não existe homem santo. Não existe igreja santa. Não existe monte santo. Não existe. Existe um Deus que pode descer no monte. O Deus santo. Existe um Deus santo que pode visitar a nossa igreja. Existe um Deus santo vivendo em um homem. Amém. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que nós temos que entender que Ele é santo. Ele é santo. O profeta disse que uma das coisas que Deus começou a fazer bem no princípio da criação foi separar. Separar dia da noite, luz das trevas, separar a porção seca da porção líquida, separar. Ele foi só... Irmão Branham diz que Deus começou a criação, foi assim, separando. Até no céu teve que ter separação. Verdade. Amém? Amém. E o profeta irmão Branham diz que ser santo é ser separado. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ser santo é ser separado. Aleluia. Né? Então observe bem que por ser santo, ele requer santidade. Santidade ao nosso Deus. Aleluia. Não é de qualquer maneira. Verdade, Senhor. Não é de qualquer forma que nós devemos aproximar de Deus. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira que Deus recebe a adoração. Se Deus recebesse qualquer adoração, qualquer tipo de adoração, o primeiro que ele deveria levantar do inferno e receber a adoração dele seria Caim. Se é que Deus recebe qualquer tipo de adoração. Se Deus recebesse qualquer tipo de adoração,
ele receberia primeiro, levantaria do inferno. Caim dissesse: Caim, me perdoe, eu vou receber sua adoração. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. A adoração tem que ser com revelação. A adoração tem que ser com revelação. Depois que você tem revelação, sabe o que é, isso traz reverência, isso traz respeito, isso traz preocupação, isso traz convencimento. Amém, irmãos? Isso faz. Então, não é assim, não é de qualquer maneira. Requer santidade. E até mesmo entre homens de Deus. O profeta diz que na mensagem, se não me engano, advertência depois juízo, se alguém souber depois pode me corrigir, se não for, mas o profeta diz que até mesmo entre homens de Deus, você tem que saber como aproximar dele. É verdade. Amém. Você tem que saber como aproximar perante ele. Você tem que saber como aproximar. Os irmãos, entendendo? Como? Que expressão falar? Como falar? A maneira de você falar, o respeito, a honra que você dá, o respeito que você dá. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, o Momento diz que até nisso você tem que ter sabedoria, saber como chegar, como falar, se dirigir a homens de Deus. Agora, Deus sendo santo, a própria santidade de Deus requer isso de seus adoradores. Os irmãos entendem? Amém. Agora, você não se esforça para ser santo. Essa santidade você não tem que transformar para ter. Você não tem que se transformar. Deixa eu ajeitar isso aqui porque senão Deus me condena. Deixa eu ajeitar isso aqui porque senão Deus me condena. Deixa eu vestir isso aqui porque senão Deus condena. Você está fabricando uma santidade. Deixa eu orar porque senão vou perder a bênção. Não. Algo tem que ser fluido lá de dentro. Amém? Amém. Tem que ser algo fluido. Porque santidade fabricada é a pior coisa que existe. Porque Paulo disse: aqueles que têm aparência de piedade negam o poder dela. Tem aparência de piedade, mas aquela piedade não foi feita pelo poder. Não foi levantada pelo poder. Os irmãos estão entendendo? Amém. E Deus não fabrica um crente. Verdade. Um crente, ele não é fabricado. Um crente nasce. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Ele nasce. Ele nasce. Louvado, meu Deus. Ele não se fabrica um crente. Não se manufatura um crente. Porém, um crente pode ser manufaturado. E, no entanto, o crente manufaturado, ele pode até mesmo gozar de certas bênçãos que um verdadeiro cristão também goza. Então, a palavra santo, ele significa separado, sagrado. Vamos ler algumas escrituras, irmãos? No livro de Levítico, por favor, pegue suas Bíblias. No capítulo 20, eu não vou esperar muito não, porque eu já falei para os irmãos, para ter uma habilidade para a leitura, para não demorar muito na procura. Levítico 20, e está sendo transmitida, e se tiver aquela pausa, fica feio para quem está ouvindo lá fora, então fica difícil. Em Levítico capítulo 20, versículo 7, se for possível, se vai ficar difícil, não precisa nem procurar, deixa que a gente lê aqui em cima. Em Levítico capítulo 20, versículo 7, pode sentar, pastor, irmão Sebastião, irmão Raimundo.
Então, no versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Amém? Veja bem, observe que aqui Moisés, escrevendo aos Levíticos, e olha que os Levíticos têm uma grande importância na parte sacerdotal, no campo espiritual da igreja, como termos de preparação da festa, dos sacrifícios e outras coisas mais. E ele dirige isso para que a santidade, a santificação seja colocada em prática, porque isso é exigido na presença de Deus. Agora, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Nós vamos encontrar o apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, que aquele que nos chamou é santo. Amém? Amém. E aquele que nos ungiu é Deus. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Veja, em 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Amém. Deus. O que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer então que nós teremos uma mãozinha do Papa? Quando ele disse sede santo porque eu sou santo, ele quis dizer sede separados como eu também sou separado. Amém, irmão? Amém. Sede santos como eu também sou santo. E a minha separação não tem comunhão com certas coisas. Quer dizer isso se eu for abrir o leque aqui? E a minha separação não tem comunhão com certas coisas. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Hebreus capítulo 12. Para depois nós entramos na mensagem. Hebreus 12, versículo 10. Vejam bem. Quero que os irmãos prestem atenção nisso. Senão, será inútil você vir aqui na igreja, aqui no santuário. Presta atenção na palavra. Porque senão, tornaria inútil sua presença aqui. Hebreus 12, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem parecia. Mas este, quem é este? Para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém. Aqueles que nos corrigiam com seu bel prazer, era para ser participante da sua honestidade. Eu não criei filho assim. Eu não criei filho daquele jeito. Aí aqui nossos pais nos corrigem para nós sermos o exemplo do nosso pai. Você sabe por que eu sou assim? Porque aprendi com meu pai. Sabe por que me corrigiu? Porque eu sou isso. Aqueles que nos corrigiam a seu bel prazer para ser participante do seu respeito na sociedade, na vizinhança. Quem está entendendo, irmão? Amém. Participante da sua. Mas esse aqui, esse que vem do céu, esse que vem lá do céu, nos corrige para ser participante da sua santidade. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, os irmãos da igreja de Tessalônica, Paulo escreve o seguinte:
13. 3:13. Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Amém? O que é ser irrepreensível? Aquela pessoa que não é digna de repreensão. Irrepreensível é aquela pessoa, aquele irmão, aquele pastor, aquele obreiro, aquele irmã, aquela que não é digna de repreensão. Não precisa repreender, porque ele é irrepreensível. Existem pessoas que são dignas de repreensão, é diferente. Digna de repreendê-lo, de repreendê-la, de corrigi-lo. Mas aqui, com a santidade de Deus transportada ao nosso viver, com a maneira que você vai viver e conduzir, você terá uma vida irrepreensível. Amém, irmãos? Irrepreensível em santidade diante de nosso Deus Pai. De nosso Deus e Pai. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Santos que ficaram para trás, que querem encontrar com os santos de hoje. Amém, irmão? Santos que estão lá atrás na sepultura, que estão agora na sexta dimensão, esperando a minha transformação, a sua transformação, para a grande reunião. Santos que ficaram para trás, que estão esperando os santos aqui, amém, irmão? Mas para isso, os santos estão esperando os santos. Santos lá não está esperando incrédulo aqui. Verdade. Santos que foram irrepreensíveis lá em sua vida, não está esperando santos aqui irrepreensíveis. É verdade. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Efésios 4. Espero que os irmãos estejam entendendo. Glória. Efésios 4, versículo 24. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem. Sabe o que significa revestir? É com a vestimenta que você já está vestido. É como se eu tivesse essa camisa e coloco um paletó em cima e coloco outro paletó em cima e estou só revestido. Quem está entendendo, irmão? E vos revistais do novo homem. Aleluia. Do novo homem. Aleluia. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Aleluia. Aí Deus receberá a sua adoração, deixando a mentira. Olha lá o versículo 25. Deixando a mentira, falando a verdade com cada um, Aleluia. com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, irmão? Amém. Olha como é que Deus recebe a adoração. Amém, irmão? Amém. Então observe bem que antes que possamos dar a Deus o que é de Deus, antes que Ele possa receber nossa adoração, Ele requer de mim e de você uma libertação total. Amém. Aí que está. Uma libertação total. Já contei isso aqui, mas eu vou contar novamente, porque cai bem dentro da linha. Houve um pregador. Esse pregador gostava muito de orar. Aí alguém veio te perguntar assim para mim, pastor, oração é gostar? Oração tem várias coisas. Oração pode virar um hábito. Oração pode ser um desejo. Oração pode virar uma necessidade. Amém? Amém.
De acordo com que nós temos que orar sem cessar. E ele buscava muito em oração. E ele um dia foi no monte, e ele foi orando, e orando, e orando, e disse assim: oh Deus, eu quero mais de ti, Deus. Mas era um homem, sabe, um homem exemplar, um homem digno de evangelho, vamos dizer assim. E ele: oh Deus, eu quero mais de ti, oh Deus. Esse homem da mensagem. Aí lá por volta das 3 da madrugada, ele ouviu uma voz bem audível no seu ouvido, dizendo: você terá mais de mim quando eu tiver mais de você. Amém, irmão? Amém. Você terá mais de mim quando eu obtiver mais de você. Acabou. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. É quando nós pensamos que já está bom, é que está ruim, irmãos. Paulo jamais passou na sua mente que já tinha alcançado a promessa, mas já tinha alcançado. Mas ele nunca ficava indagando que tinha alcançado. Ele vivia como se não tivesse alcançado e estava prosseguindo para alcançar. Quem está entendendo, irmão? Não que o haja alcançado, para que a vossa fé não desfalecesse. Ah, só Paulo que é digno, nós não. Não! É aí que você vai orar. Já está bom, já está ótimo, está ótimo. Oh, meu Deus, para casamento, para algum projeto, para algum... Olha, irmão, na mensagem, escolhendo a noiva, o profeta diz: escuta, se você está procurando por uma esposa, por um marido, ele diz o seguinte: ore bastante, ore. Nunca vá tomar ele diz: moça, nunca tome o sim daquele rapaz. Rapaz, nunca tome aquela moça até que você haja orado bastante, orado. E quando você pensar que já orou tudo que tinha que orar, começa tudo de novo. Aleluia. Amém? Amém. Para quê, pastor? Para estar certo de Deus. Esteja certo de Deus. Amém, irmãos? Amém. O problema nosso é que nós damos a cara, às vezes, ao diabo para tapa. Os irmãos entendendo? Às vezes. Por causa de quê? Por causa de algumas imperfeições. Então, observe que antes que nós possamos receber, Deus possa receber nossa adoração, Ele requer de mim e de você uma libertação total. Uma libertação total. Precisamos. Agora, evidentemente que alguém fez uma pergunta para o irmão Brana. Pessoal, irmão Brana, Deus ouve pecadores? O irmão Brana citou a Bíblia para ela. Assim, claro que Deus ouve pecadores. Deus ouve. Deus ouve pecadores. Aí depois ele rapidamente voltou novamente. Disse: não, Deus não ouve. Mas se ele é temente a Deus, Deus ouve. Amém. Amém? Amém. Ele lembrou exatamente lá atrás. Mas se Deus não ouve o pecador, mas se ele é um homem temente a Deus, Deus ouvirá. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? É por isso que nós temos essas pessoas mais antigas, que eram sinceras a fazer certas coisas, certas simpatias, com uma fé sincera, e até dava certo. Os irmãos entendem, irmãos? E até dava certo com certas coisas. Mas era tanta sinceridade naquilo, e às vezes acontecia, se eu fosse falar aqui de algumas coisas. Mas é necessário uma libertação total. Amém. E nessa mensagem que está na minha mão, libertação total, o profeta irmão Brana disse: por que certas pessoas não obtêm uma libertação total para com Deus? Por quê?
Aí a irmã Bruna vai e responde: é porque suas vidas estão misturadas com o plano original de Deus. Porque se suas vidas estivessem somente para a palavra e que não tivessem com coisas misturadas ao plano de Deus, teria uma libertação total. Verdade. Mas ele vai e diz: por que as pessoas não alcançam certas bênçãos? Por que as suas adorações? Por que não permite eles ter uma libertação total? Porque suas vidas estão misturadas com o plano de Deus. E no plano de Deus não pode ter mistura. É verdade. Aleluia. O plano de Deus era tirar Israel do Egito, mas Israel subiu com a mistura. O plano de Deus era tirar Israel puro do Egito. Mas os 400 anos, as 10 gerações que viraram lá dentro, casaram-se com o egípcio, a egípcia casou com o hebreu casou com o egípcio, e ficou aquela bagunça. E quando subiu na libertação, subiu uma mistura de gente por cima. E aí veio os problemas, e aí veio a situação. E Israel demorou 40 anos para poder entrar na terra da promessa. Por quê? Porque não tinha uma libertação total. Santo Deus. Porque Deus não poderia prosseguir com Noé e sua família e o resto do povo que tinha na frente. Porque tinha uma mistura. Não pôde se continuar. Deus teve que quebrar a coisa toda. Porque misturou. Misturou tudo. Houve a mistura. Multiplicou as pessoas e multiplicou as sementes. Tanto semente de filho de Deus como semente de filho do homem. Aí pronto, aí misturou tudo. Deus teve que quebrar a coisa. Aí o profeta vem e diz: sabe por que as pessoas não recebem a libertação total? Porque suas vidas não estão misturadas com o plano de Deus. Não é para misturar. Não pode misturar. Nós não podemos dar o coração para Deus e o pé para o diabo, e a orelha para o diabo. Nós não podemos dar o nosso coração para Deus e os olhos para o diabo. Amém, irmão? Verdade. Ou nós damos tudo para Deus, ou então não temos libertação nenhuma. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, santidade é uma coisa muito importante, porque sem ela, ninguém verá Deus. Verdade. Amém, irmãos? Amém. E na adoração é uma coisa muito importante. Adoração é uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. Porque a adoração, ela reflete no que você vai ser, no que você vai receber e o que você pretende. Então, por isso que cada culto, para cada pessoa, talvez você não viu como aquele viu, talvez você não entendeu como aquele entendeu, talvez você não captou como aquele captou. Então, cada um recebe sua porção. Amém, irmão? Amém. Cada um recebe sua porção. Mas a adoração é exatamente para isso. A questão da adoração é que você, quando ao voltar para casa, ao ir para casa, você tem que sair no coração com um sentimento de justificado. Justificado. Isso quer dizer o seguinte, porque não é o pastor que passa a adoração para a igreja, é a igreja que passa a adoração para Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Não é Deus que define o tipo de bênção que você vai receber. O profeta diz: esteja em ordem, em conexão com Deus, depende de você. Amém, irmão? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Depende do nosso nível de fé. Depende da nossa conduta, do nosso espírito. Aí o profeta vem e fala assim: você vem aqui para ver defeito? Olha só.
Não é daqui que sai para lá, é de lá que sai para cá. Ele disse, se você vem aqui para ver defeito, você vai ver muito defeito. O diabo com certeza te dará. Mas se você vem aqui para ver Deus, Ele também está aqui para te mostrar. Amém? Então é assim. Nós viemos aqui trazendo algo. Você já traz de casa alguma coisa. Você já traz de casa alguma coisa. Você já sai de casa com o espírito de adoração. Você já sai de casa com o seu espírito. Talvez você já venha armado. Você já vem com a metralhadora. Talvez você já venha com um espírito turbulento. Talvez você já venha com um espírito maltratado. Talvez você já venha armado até os dentes na igreja. Os irmãos estão entendendo? Amém. Verdade. Então, quando aqueles adoradores chegam, aí forma ambiente. O profeta chama de atmosfera. Então, quem cria essa atmosfera é nós mesmos. Nós criamos uma atmosfera para que a outra atmosfera, que não é deste mundo, desça no nosso meio, que é Deus e da sua presença. Amém? Amém. Vejam bem. O profeta irmão Brana, presta atenção, olha para cá. O profeta irmão Brana diz uma vez, não sei o que eu acho que o irmão Raimundo deve ter lido, o irmão ali deve ter lido, os mais, assim, que tem mais conteúdo de mensagem. O profeta diz uma vez que ele estava pregando. E depois que terminou a pregação, ele ia orar pelos enfermos, fazer a linha de discernimento, trazer a linha de oração do silêncio. Diz o irmão Brana que ele ficou, a palavra não é enrolação, ele ficou falando com a igreja certas e certas coisas, claro que coisas certas e santas, esperando a visita do anjo. Já leu? Já leu? Isso, para se posicionar lá, porque não tinha ainda chegado. Aí depois o irmão Brana disse que foi por falta de uma ordem que estava acontecendo no fundo da igreja, com rapazinhos que estavam conversando atrás da igreja. Os irmãos estão entendendo como é que isso é tão importante? Glória a Deus. Ele estava esperando. Ele formou a fila, formou tudo, mas não chamou ninguém, porque disse, eu não sinto ele aqui na minha presença ainda, eu não sinto ele aqui do meu lado ainda. Ele tem que chegar. Mas é por quê? Porque não tinha uma ordem absoluta ali ainda. Não tinha ainda uma ordem absoluta de adoração ainda. Quem entendeu, irmão? Não tinha uma ordem. Aí o profeta vem na mensagem grande em sua condição. Se você não estiver em ordem de culto na igreja, você impede pessoas de ser curadas. Você impede pessoas de ser libertadas. Você impede pessoas. Aí o profeta diz, você terá que conviver com isso no juízo, diz o profeta. Então a adoração é uma coisa muito importante. A adoração é uma coisa muito importante. Porque a adoração não é Deus que prepara o ambiente para ele vir, é nós que preparamos para ele descer. Se fosse assim, seria fácil, né, irmão? Adoração é preparar o ambiente. Aí você fala assim, mas Moisés não estava preparando. Escuta lá, irmão. Cada caso é um caso. Moisés não estava preparando o ambiente, de repente Deus chegou. Cada caso é um caso. Moisés era um profeta. Mas olha no tempo como é que era. Olha se não tinha que estar tudo em devido lugar. Para Deus descer. Amém. Amém? Amém. Olha o sacerdote como é que tinha que ser. Amém? Amém. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas o irmão Brana, eu chamei a atenção dele, porque estava andando na... Isso tem tempo, né? Ele nem está aqui mais, porque é o seguinte, quem não suporta a palavra, aqui não é lugar dele. Quem não suporta ser corrigido, quem não suporta a mensagem, aqui não é lugar dele e dela.
Aí tem muito tempo, tá aqui conosco, mas não. Aí eu via na rua andando sem camisa, de bermuda, sem camisa. Eu falei, irmão, que lindo, hein? Que maravilha, irmão. Você sem camisa, andando, e julga ser um cristão. Onde está a santidade? Onde a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo? Aí ele falou assim, mas eu li numa mensagem que o irmão Branco estava cortando a grama sem camisa. Você quer que ele é profeta, meu filho. Deus mandou um profeta tirar a roupa, ficar nu e atravessar a cidade. Você vai fazer isso? Verdade. Deus mandou um profeta ficar nu de um lado para o outro, 300 e tantos dias, de outro para o outro lado, 300 e tantos dias. Você vai fazer isso também? Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Mas também não é porque profeta, porque tem que fazer. Você observa Moisés. Moisés foi impedido de entrar na terra só porque ele socou a pedra. Só porque ele feriu a pedra. E não era para ele fazer isso. Mas sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava cansado, estressado com o povo, estressado com a igreja, estressado com os membros, estressado com os sacerdotes, com pastores, com ministros. Estava estressado. Oh, meu Deus. Amém? Amém. O selo de Deus, parágrafo 142. O profeta irmão Branham diz o seguinte: agora temos golpeado os luteranos, batistas e assim por diante os católicos. Agora deixe-me tratar com vocês, povo da santidade. Apenas um minuto. Estão vendo? Eu creio em santidade. Você tem que ser santo. Aleluia. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Verdade. Ninguém verá a Deus. Não minha santidade, a santidade dele. Glória. Não é nada que eu possa fazer acerca disso. É o que ele fez por mim. Não me baseio em minha própria, porque não tenho nenhuma, nem ao menos tento ter alguma. Eu não tenho que ser. Aleluia. Aí vem aquilo que eu falei, manufaturamento, crente manufaturado. Aí vem aquela coisa mecânica manufaturada. Os irmãos entendendo? Tem que ser uma coisa lá de dentro, uma coisa que vem, que transforma, uma coisa que invade, uma coisa que inunda. Amém, irmãos? Amém. Uma coisa que inunda. Uma vez, a irmã chegou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, eu estaria endemoniada se eu tivesse cortado o meu cabelo. E olha que eu peguei na tesoura, quase que levei o cabelo. Eu disse: não, você não precisou estar endemoniado, você já estava endemoniado quando pegou. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não precisava ter cortado para estar. Quando, à medida que você pegou, já não era mais Deus tratando com você, era o diabo. Porque você está infringindo a Escritura. Os irmãos estão entendendo? Amém. Que coisa! Então observe bem que nessa mensagem, o ser de Deus, então tem que ser algo de dentro, tem que ser algo de dentro, algo que vem dentro, uma coisa que seja transformada, uma coisa que é vinda de uma maneira que saiu do mecanismo e entrou ali na parte dinâmica do próprio Deus trabalhando. E aí você não prova para ninguém que você é cristão, é Deus que testifica de você. Amém. Amém? Veja bem, Deus não tinha que provar nada para
Jó não tinha que provar nada para Deus. Deus é que provou para o diabo. Os irmãos bem, né, irmão? Jó não tinha que provar nada para Deus. Eu não tenho que provar nada para Deus que sou isso, que sou aquilo outro. Não. Se algo que está dentro de mim, se algo que está dentro de mim, que me transforma de dia em dia, de glória em glória, amém, irmão? Deus provou, foi para o diabo. Não foi Jó provando para Deus, foi para Deus provando para o diabo, que Jó era um servo dele, que Jó era um filho dele. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus não olhou lá na frente, deixa eu ver se precisa alguma coisa de Jó ajustar aqui, porque eu vou colocar minha integridade no diabo, então deixa eu ver se precisa alguma coisa, ajustar aqui com Jó. Deus olhou lá na onisciência e viu que Jó estava todo completo, toda a estatura completa, amém, irmão? E jogou Satanás para poder tentá-lo, porque não precisava de nenhuma lacuna e de nenhuma fenda para poder trabalhar na natureza de Jó. Glória a Deus. Amém? Amém. Você sabe que Deus é ciumento, né? Pastor, ciúme não é de Deus. Pois a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Verdade. Houve um homem que viveu nessa terra, que viveu tanto na presença de Deus, adorava tanto a Deus, em espírito e verdade, que Deus falou assim, sabe uma coisa? Você está perdendo muito tempo aí embaixo, eu vou levar você agora comigo. Amém. E andou Enoque com Deus e Deus partiu. Não tinha espaço na terra para Enoque. Não tinha espaço. Deus disse, não tem espaço aqui para você, não, Enoque. Vem para cá, vem para o céu. O céu é grande. Amém, irmão? Não tem espaço. Aleluia. E andou Enoque com Deus. Andar com Deus? Andar com Deus é andar com o padre, com o papa? É andar com o presidente? É andar com o bispo da região? É andar com o sacerdote e tal? É andar com o reverendo? Não, andar com Deus. Andar com Deus. Mombrano diz o seguinte, que quando foi assim, para tardezinha, 4 da tarde, assim, Enoque saiu da tenda e a esposa dele. Enoque tinha filho, sabia disso? Enoque tinha filho e tinha esposa, um lar belíssimo. E então Enoque saiu e a esposa dele falou assim, Enoque, onde você vai? Mombrano falando, eu vou andar por aí. E ele foi andando. E foi andando, e foi andando, e foi andando. Aí o profeta dizia, foi no entardecer que Deus o levou. Aleluia. Deu 8 horas nada, deu 10 horas nada. Sai todo mundo procurando Enoque. Um coiote o matou, alguém o arrebatou, alguém o tomou, alguém o matou, um cascavel do campo pegou ele, ou uma cobra, ou seja o que for, e assim por diante. Agora a pergunta, será que Deus não estava preocupado que aquele homem tinha esposa? Que aquele homem não tinha filho? Que aquele homem não tinha neto? Que aquele homem não tinha cuidados para poder cuidar? Irmão, se for assim, um arrebatamento não vai acontecer. Verdade. Aleluia. Vai acontecer sim! Glória. Amém! Vai acontecer sim! E filho que depende de pai, e pai que depende de filho, e esposa que depende de marido, e se você não tiver no mesmo espírito, na mesma unção, porque o povo de Israel não entrou na terra da promessa, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 4, não entrou por causa da incredulidade, porque sua fé não estava misturada com a fé daquele que ouviu do céu, não estava misturada com a fé de Moisés. E quantos crentes da mensagem hoje, com tantos ismos, não está misturada a sua fé com a do William Branham? Aleluia. Não entraram por causa da incredulidade, porque sua fé não estava misturada com a fé daquele que ouviu de Deus. Aleluia. Nossa fé tem que estar igual sem nenhuma corrente doutrinária, sem nenhuma linha rara. É verdade. E esses ismos raros que tem por aí.
Aleluia. Enoque andou. Enoque disse assim: ah, mas Senhor, eu tenho família ali, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha. Você acha que Enoque preocupou com isso, irmão? Vou dizer para você outra pessoa que não preocupou com isso. Chama-se William Marion Branham. Aleluia. Ele tinha negócios aqui na terra, tinha igreja aqui na terra, tinha filho, tinha filha. E quando foi nessa dimensão, ele disse: Senhor, não deixa o pai voltar, não. Deixa eu ficar aqui. Ele disse: deixa eu ficar aqui, deixa eu voltar, não. E tinha responsabilidade, tinha filho para cuidar, tinha tudo. Ele disse: deixa eu voltar, não, deixa eu voltar, não. Ele disse: não, você tem que voltar para terminar. Quem entra naquele lugar não quer voltar, não, irmão. Por isso que os anjos não podem ter a segunda chance, aqueles que caíram, porque estiveram naquele lugar. Por isso que eles não podem ter uma segunda chance. Vai direto para o inferno. Não passa nem por um centro de remanejamento chamado inferno, e nem passa no julgamento, vai direto. Eles nem têm não tem nenhum julgamento de uma segunda chance nem nada, como as ovelhas terão diante do trono branco, porque esteve lá. Os irmãos estão entendendo? Ei, meu Deus. Agora, irmão, o que existe de santidade fabricada? Oh, meu Deus. E nos dias de Jesus era o que ele mais via. Sabia disso? Nos dias de Jesus era o que ele mais via. Esse povo, quando fala povo, é muita gente. Esse povo honra-me com teus lábios, mas as suas intenções, os seus motivos, os seus objetivos, mas os seus corações estão longe de mim. Verdade, verdade. Estão aqui atrás de uma coisinha, namoradinha. Estão aqui porque é uma igreja mais perto, porque se tivesse a outra da minha mais perto, eu iria lá. Estão aqui para poder fazer isso para aquilo outro, porque senão, eu estou aqui porque eu tenho lugar para isso. E não, Jesus conhecia as intenções do coração. Estavam ali para comer, estavam ali para beber, estavam ali para ver uma transformação de água, estavam ali para ver um peixe ser transformado, ser multiplicado, estavam ali para a comida, pela bebida. Na mensagem a ele ouvi, parágrafo 7. O irmão Branham diz: e agora? A hora foi embora. E agora sabemos que ele é um bom Deus. Você crê que ele é um bom Deus? Amém. Não vou olhar para prosseguir muito, não. Mas não queremos descansar só nisso, sabendo que ele é bom. 7. Sabemos que ele é um bom Deus, mas não queremos descansar somente nisso, de que ele é bom. Recordem, ele é um Deus de justiça também. Aleluia. Porque a sua santidade o faz justo. E suas leis devem ser adequadas. Seus requisitos também. E então, se ele é um bom Deus, ele tem que ser bom. Muitas vezes nós nos confundimos quanto ao que seja bondade. Nós nos confundimos quanto ao que seja simpatia, compaixão. E nós não podemos confundir esses sentimentos com Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. No parágrafo 99, ele diz o seguinte, estamos caminhando para o final. No parágrafo 99, ele diz o seguinte: o que necessitamos hoje é de um ajuntamento, de uma reunião de oração e de permanecer ali até que Deus envie a adoção do Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo descer e colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. É disso que precisamos. É disso que a igreja precisa. E isso não compromete. Isto permanecerá com a palavra. Uma igreja que não fleta com o mundo. Uma igreja que não terá nada a ver com o pecado. Que viverá às suas costas, virará as suas costas para o pecado. Que andará na santidade.
e beleza de Deus, vivendo para Deus. Amém. Viver ou morrer, que diferença faz? Desde que eu esteja do lado de Deus. Aleluia. Que diferença faz isso? Deus está tentando conseguir isto na igreja. Ele está tentando fazer isto. Ele faz isso agora mesmo, simplesmente para mostrar às pessoas o que ele está fazendo. Amém. O problema vem na mensagem influência, que às vezes quando Deus procura um homem e deposita nele sua confiança, às vezes a pessoa pensa que ele é tão abençoado que aí começa a fazer coisas que não deveria fazer. Os irmãos entenderam? Amém. Verdade. Põe uma confiança nele, algo nele, e então o homem se acha, e então, porque ele é isso, porque Deus não abençoa, e pensa que pode sair por aí fazendo qualquer coisa e passar impune com isso. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Se ele é bom, ele também é justo. Amém. Verdade. Não é assim? Se ele é bom, ele também é justo. Então, não adianta isso nesse sentido. Porque, vejam bem, nós encontramos que a bondade de Deus, ela só dura para sempre. Ela não dura eternamente. O pastor falou uma coisa aqui que é meio difícil de entender. Você sabia que para sempre e eternamente são duas coisas diferentes? Verdade. Para sempre e eternamente são duas coisas que duram diferentemente. Por exemplo, a paciência de Deus com o mundo não dura para sempre, não dura eternamente, é só para sempre. Terminará um dia. Amém. Quem entendeu, irmãos? Amém. Se fosse eternamente, então o mundo continuaria. Mas a paciência de Deus dura para sempre. Você tem um tempo para sempre e sempre. Mas eternamente é uma coisa que é eterna. Aleluia. Então, às vezes, a paciência, a bondade, às vezes a intolerância dura para sempre. Existe um tempo de visitação do pecado. Existe um tempo de ajuste de contas. Quem está entendendo, irmãos? Quando Deus for julgar o mundo, é porque a paciência dele já acabou. Verdade. Verdade. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? É porque a paciência dele já acabou. E agora vai entrar com justiça. Então existe essa situação que às vezes as pessoas não entendem. Não entendem. Você pega, por exemplo, as cartas das eras. Não sei qual é a era. Diz assim, dei tempo para que arrependeste. Não foi assim? Dei tempo para arrepender. Eu conheço as tuas obras. Eu dei tempo para tu arrependeres. Eu dei tempo para você acertar nisso, acertar naquilo. Dei tempo para você acertar nisso, aquilo outro. Dei tempo para você consertar aquilo outro. Mas você não quis. Amém, irmão? Amém. Dei tempo. O tempo foi aquele tempo onde acabou. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então você observa que essas coisas elas entram diretamente. Na mensagem Perfeição, parágrafo 28, o irmão Branham, profeta para esta era, diz o seguinte: agora Deus no princípio requereu perfeição. Amém. Jesus, quando ele veio à terra, disse: sede vós perfeito, como Deus que está nos céus também é perfeito. Amém. Glória a Deus. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito das coisas por vir. Entenderam, qual? Agora, vamos outra vez a isto para que vocês tenham a certeza de que não perderem isso. Deus requer que vocês tenham certeza de não perderem isso. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeitos, exatamente como Deus do céu é perfeito. Amém. Aleluia. Amém. Agora, o profeta irmão Branham diz na mensagem O Julgamento, ou Um Julgamento, ele diz o seguinte, ele tem aquela mensagem aqui, ó, o lugar de adoração escolhido por Deus.
Qual foi o lugar de adoração que foi escolhido por Deus? Em Cristo Jesus. Amém. Vê? O lugar de adoração escolhido por Deus. No Antigo Testamento tinha a tenda que deslocava de quando em quando. Depois tinha que montar tudo de novo. Depois deslocar, montar tudo de novo. Ali era o templo. Ali era onde Deus se encontrava com o povo. Depois, lá na frente, com Davi queria erguer um templo e tal. Deus disse, não, você não vai erguer não, porque sua mão está cheia de sangue. Seu filho que vai vir depois te requer. Então, levanta a casa, levanta o templo. E ali Deus encontrava com eles. Mas depois, vindo Jesus Cristo, o templo de Deus, amém, irmãos? É nesse lugar que nós encontramos Aleluias. Os irmãos estão entendendo? Amém. É nesse lugar que nós adoramos a Deus. O lugar provido por Deus para adoração. Amém. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? É nesse lugar que ele escolheu para poder encontrar com o adorador. É nesse lugar, em Cristo. É por isso que tem muitos ministros que estão criando vira-casacas dentro da igreja. Tem muitos ministros colocando lã de carneiro em bodes na igreja. Porque quando a igreja vai, quando o povo vai na igreja, quando a pessoa vai no culto, é dever seu chegar na igreja e se assentar. Mas é dever do ministro levar vocês até Cristo. Amém. Verdade. É dever de cada um pegar o ônibus, pegar o carro, pegar e vir na igreja. Mas é dever do pastor, quando as ovelhas chegar, de levá-las a Cristo. Amém, irmão? Porque esse é o único lugar que você encontra Ele para ser adorado. Amém. Glória a Deus. Este é o único lugar. Se o pastor não abrir a porta, a ovelha não entra. Se ele fechar, a ovelha sai. Os irmãos estão entendendo? Por isso que o profeta diz na mensagem Divindade Explicada 53, ninguém passa do nível espiritual do seu pastor. Aleluia. Então ele escolheu isto. E é em Cristo agora. É em Cristo. No antigo templo, lá atrás, só o sumo sacerdote, que uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, a pele de texugo, aquele animal, que fazia aquela cortina entre o santo e o lugar santíssimo, quando caía pelas suas costas, ele entrava santuário adentro e ninguém mais via ele. Nem os ajudantes do ministério via mais o seu sumo sacerdote. Ele ficava lá dentro do lugar santíssimo, na presença da glória da Shekinah. Ninguém via ele. Mas agora Paulo entrou num lugar muito melhor que esse, que ninguém também vê ele. Ele diz que a sua vida está escondida em Cristo. No entanto, você podia ver Paulo. Mas a vida dele está escondida em Cristo. Amém. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Amém. E quando um cristão está com a sua vida escondida em Cristo, Satanás não te acha. Amém. Verdade. Aleluia. A vida de Moisés estava escondida em Cristo. Satanás batalhou para achar o corpo, mas não achou. Não achou. Mas se a sua vida não está em Cristo, pode ter certeza, Satanás te achou. Mas se a nossa vida está em Cristo, Satanás não nos acha. Porque não é mais você vivendo. Não é você mais que vive. A vida que eu vivo agora na carne, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vida escondida em Cristo. Amém, irmãos? É este o grande propósito de Deus. É Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Amém? Porque se Cristo estiver dentro de você,
pelo batismo do Espírito Santo, Satanás não pode entrar. Porque se ele entrar em você, Deus terá que batizar ele também com o Espírito Santo. Verdade. E Deus não pode batizar o diabo com o Espírito Santo. Amém, irmão? Verdadeiros adoradores. Aleluia. Louvado seja Deus. Cadê o Inário? Aleluia. Cadê aquele adorário? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos compreenderam, irmãos? Não dá para nós ir mais, porque o tempo já se foi. Passei até um pouquinho do horário. Aleluia, glória a Deus. Adorai o Rei do Universo. Não sei qual é. 178. Hã? 178? Ah, sim, está aqui. Mico. Sabe levar? Adorai. Quantos que tiver em área? 178. 178, para nós terminarmos. Aleluia. Vamos dizer todos, graças a Deus. 178. Oh, glória. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai seu louvor. Todo sendo grande mas imenso, longa dominador. Todos juntos promovemos, grande Salvador e Redentor. Todos promovemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que na sua glória contemplais, vós que habitam já vitoriosos, graças em Deus e paz. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Sol e lua, cores estelares, sua majestade anunciar. Hostes grandes, sempre de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raios trovoadas, revelai-o, forte Criador. Forte seja, serás elevada, quão grande é teu Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Alto sempre, grama verdejante, esta sinfonia aumentar. Aves verdes, todo ser gigante, graças a Deus louvar. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador.
jovens, velhos e meninos, adoram ao nosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, caídos rasgam pelo reino, todos juntos, improveros, grande Salvador e Redentor. Almas do Senhor. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos terminar este culto. Eu vou chamar o Raimundo Neves para fazer a oração da fé, para despedir da igreja. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Terça, culto de oração. Quarta, lá no Jatobá. Quinta, aqui novamente. Sexta, Jardim das Rosas. Sábado, Citrolândia. Domingo, novamente, às 18 horas. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos orar junto com o irmão Raimundo, né? Amém, Senhor. Glória a Deus. Oh, glórias. Aleluias. Maravilhoso Deus e poderoso Pai Celestial, Oh, glória. nós só temos que agradecer ao Senhor Aleluia. por este culto, por estas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Aleluia! Durante a ministração da tua palavra. É verdade, O Senhor. Senhor continue nos abençoando, ó Pai. Sim, meu Deus. Neste momento, cada pessoa que está necessitando de saúde, Sim, ó Deus. que ela se curará no nome do Senhor Jesus. Nós oramos que nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe. Amém.